Capítulo 3 da descentralização. Artigo 10. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Parágrafo 1º. A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. A linha A. Dentro dos quadros de administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção de execução. A linha B, da administração federal, para das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. A linha C, da administração federal, para a órbita privada, mediante contratos e concessões. Parágrafo 2º. Em cada órgão da administração federal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Parágrafo 3º. A administração casuística, assim entendida, a decisão de casos individuais compete em princípio ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local que estão em contato com os fatos e com o público. Parágrafo 4º. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Parágrafo 5º. Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência à execução de programas federais de caráter nitidamente local, deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes. Parágrafo 6º. Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão autoridade normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se à liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios. Parágrafo 7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmensurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. Parágrafo 8º. A aplicação desse critério será condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional. Capítulo 4 da delegação de competência. Artigo 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Artigo 12. É facultado ao Presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação. Capítulo 5 do controle. Artigo 13. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente
A linha A, o controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. A linha B, o controle pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. A linha C, o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União, pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Artigo 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais e cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Título 3. Do planejamento, do orçamento, programa e da programação financeira. Artigo 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores da Presidente da República. Parágrafo 1º. Cabe a cada ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional, correspondente a seu ministério, e ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente o Presidente da República, na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais e na elaboração de programação geral do Governo. Parágrafo 2º. Em relação à administração militar, observar-se-á a finalidade precípua que deve regê-la, tendo em vista a destinação constitucional das Forças Armadas, sob a responsabilidade dos respectivos ministros, que são os seus comandantes superiores. Parágrafo 3º. A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência do Presidente da República. Artigo 16. Em cada ano será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual, a ser realizada no exercício seguinte, e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos recursos consignados no orçamento da União, os recursos extra-orçamentários, vinculados à execução do programa do Governo. Artigo 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão em conjunto a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Artigo 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa e aos compromissos financeiros, só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso.